bem recebido, foi isso. Poxa, Gil, você falou de verdade, fico emocionado, porque você é uma liderança, e com a liderança vem muita responsabilidade, e você é uma pessoa responsável, entendeu? A sua responsabilidade, a sua capacidade de liderar projetos, ser extremamente inovadora, tenha certeza que isso que conta com o seu diferencial para que você precisa provar, sabe? Os projetos que você desenvolve, a dedicação que você tem enquanto aluna de não só fazer projeto, mas também estudar, tirar notas, de fazer a grade, que não é uma grade 100% comum, porque você está indo muito estudar fora, mas ao mesmo tempo as universidades elas pedem que você também tenha um alto nível acadêmico e boas notas também. E não só isso, mas também o próprio SAT, né, que é a prova padrão e que a gente no colégio faz a prova. O LEFA ele é um dos únicos 2 centros de aplicação da prova do SAT da Bahia. Eu queria que você falasse um pouco como foi a sua preparação para fazer o SAT aqui na escola, mas também a experiência de fazer o SAT na escola que você estuda, né? Perfeito. De fato, o processo aplicativo ele exige assim, muita conciliação. E é legal porque a gente, enquanto faz a parte de criação, de criatividade, de desenvolver projetos, a gente também foca na parte acadêmica. Então, aprende muito aqui em colégio. Os professores são muito abertos para tirar dúvida. Então, assim, esse ano principalmente, que eu também fiz o Enem, né? Eu, praticamente todo dia, eu tirava dúvida com pelo menos uns 2 professores. Não pode deixar de fazer o Enem também, né? Muitos alunos que são internacionais. Ah, não vou fazer o Enem porque eu vou fazer o application. Tem que fazer. Tem que fazer porque você manda para eles a nota. Exatamente, pode mandar. E eu ia tirando dúvidas, assim, tanto de conteúdo mesmo, quanto de questão, às vezes conteúdos até que eu tinha mais curiosidade também, super abertos. E pro SAT, assim, eu acho que foi uma das partes que eu mais considero desafiadora do processo, assim, pra mim, porque eu acho que a parte de extracurriculares, parte de projetos, é algo difícil na perspectiva de você conseguir conciliar isso no seu dia a dia. Então, assim, acaba que fica um dia a dia um pouco mais cansativo, porque você tá o tempo todo pensando em várias coisas. Tipo, você tá na aula, mas não necessariamente você tá só prestando atenção na aula. Você tá pensando que quando chegar em casa, você vai ter que apresentar um projeto numa reunião. Então, é aquela coisa movimentada, mas é desafiadora, talvez, no sentido, assim, bom, né? Aquela coisa que você pensa, nossa, isso aqui tá me preenchendo, me dá propósito isso aqui. Agora, a parte do SAT, eu acho que foi o meu maior desafio, assim, no quesito de subir a minha nota, né? Eu comecei a estudar para SAT em julho de 2024, ou seja, eu consegui a minha nota praticamente um ano depois do tempo de estudo, e assim, varia muito para as pessoas. Tem gente que consegue com um mês de estudo, tem gente que precisa do tempo que eu tive. Eu fiz a prova 6 vezes, tem gente que consegue eliminar na segunda, na terceira, E é claro, né? A prova do SAT, talvez os pais, alunos que não sabem, você consegue utilizar a melhor nota que você adquire. cada uma das áreas. Exatamente, cada uma das suas áreas. Exatamente. Então, no seu caso, você fez o super score. Não, né? eu não. Você mandou direto para eles? Pô, excelente, melhor ainda. Pô, que bom. Mandei direto mesmo. E assim, eu acho que a preparação do SAT, muitas vezes ela engana, assim, porque o SAT ele é uma prova que requer habilidades específicas. Então, não é só você ser muito bom em matemática, não é só você ser muito bom em inglês, mas é você entender aquela prova e você conseguir ter o nível de interpretação e a especificidade da interpretação que a prova pede naquele tempo, porque o mais difícil do SAT é o tempo, né? E assim, por exemplo, de matemática, a gente tem o módulo 1 e o módulo 2, inglês também, né? Mas o módulo 1, às vezes você faz tudo e ainda sobra tempo. O módulo 2, às vezes você sai da prova dizendo, caramba, não consegui nem olhar direito 4 questões. Então, é uma prova que dá uma certa angústia, assim, e eu tive uma certa dificuldade de me adaptar a esse tempo da prova, assim, porque eu acho que nas provas do sistema brasileiro a gente tem sempre um tempo, assim, de análise, de pensar, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de matutar sobre as coisas quando eu leio uma questão, assim, tanto é que as minhas dúvidas, se vocês forem perguntar para os meus professores, eles vão dizer, assim, que são dúvidas de uma pessoa que não estava só querendo acertar a questão, eu estava querendo entender o que estava por trás. Então, assim, texto assim, sobre uma estrutura cristalina e de como a luz refletia naquilo e de como aquilo permitiu o cientista de tirar uma conclusão. Aí tinha, parecia nome de espécie, assim, um nome super complicado. E aí você tem 1 minuto no máximo para entender. Por exemplo, para inglês, eu precisava mais pegar o ritmo e parar de ter essas super interpretações. Eu precisava simplificar a minha interpretação. Então, eu consegui, eu lembro que a Bruna, na reunião, a gente ia lendo o texto junta e revisando, assim, os melhores métodos de eu interpretar aquelas questões.
para a parte de matemática, algumas coisas eu tive que realmente parar para revisar. E aí, eu lembro que a Bruna ela ia anotando assim, os esqueminhas, e aí ela ia nas questões resolvendo tudo assim. Às vezes, quando eu estava de casa e ela estava aqui na escola, ela tirava foto da resolução e eu ia anotando lá. E foi uma luta assim constante. Foi muita reunião individual mesmo. Assim, acho que novembro do ano passado até fevereiro desse ano, março também, eu estava todo dia no intervalo, tinha reunião com ela para resolver a questão. Mas foi, tipo assim, 3 meses seguidos mesmo, assim. Nas férias de janeiro também eu estava super, assim, focada no SAT. Porque no fim do dia, pode ser uma prova que às vezes você olha a questão e acha simples como for, mas se você não entender profundamente aqueles conceitos, vai gerar uma certa dificuldade. Então foi uma prova que, assim, eu sinto que eu cresci muito, porque no fim do dia a gente enfrentar coisas que não são do nosso usual faz parte também, e mais do que nunca agora indo para a universidade que está em outro país, eu conheço talvez 2 pessoas, mas que talvez nem façam o mesmo curso que eu. Caramba. Então é bom enfrentar essas coisas e eu acho que assim, o SAT ele me fez gostar muito mais ainda de matemática. Eu sempre gostei um pouco. Caramba, sério? Porque o SAT é aquela coisa, talvez o aluno que chega com certa dificuldade no Enem no terceiro ano, o aluno que tem dificuldade no SAT tem essa mesma dificuldade. Por exemplo, função afim. É um assunto que é dado no primeiro ano e que muitas vezes a gente sabe que, tipo assim, tá, Y, A, X mais B, ok. Mas você sabe o que isso quer dizer? Tipo assim, se te botarem pra dar uma aula sobre isso, você vai conseguir interpretar, você vai conseguir... eu lembro que depois do SAT, eu olhava assim, por exemplo, às vezes até coisas como variação de porcentagem, que às vezes eu confundia um pouco os conceitos na minha cabeça, e depois do SAT eu já olho e já digo, caraca, é isso. Então, assim, o SAT, ele me fez ter uma compreensão, me fez ter um domínio, assim, absurdo sobre o básico. Muito bem. Sobre Porque a matemática. prova, enfim, tudo que a gente entende não é uma prova necessariamente difícil. Isso não é problema. Ela tem técnica para ser aplicada. Exatamente. E o acompanhamento que você fala, tem que é mais especializado, né? Os encontros individuais que você fez com a Bruna, com o André, te ajudam a monitorar se você precisa melhorar e, e essa gana de você tem assim, de ir a fundo e querer entender, sabe? Isso é totalmente positivo. E de novo, Giovana, é um diferencial para você bem, né? De buscar ir a fundo, ser essa mina questionadora do que você é, né? E falando um pouco mais sobre o que você falou, que você conhece pessoas que talvez sejam até de cursos diferentes que você vai cursar. Me conta um pouco sobre a sua escolha de curso. Qual o curso que você aplicou? Quais são os seus interesses acadêmicos? Perfeito. Então, eu, com essa coisa de escolher curso, eu fico um pouco perdida, porque aqui no Leffler, eu passei a gostar assim, de todas as matérias. Eu acho que, eu não sei se sou eu... Os professores são bons. É isso, eu não sei se sou eu ou se é porque eu consigo ver alguma coisa que eu quero ser em cada professor. Então, acho que essa pluralidade é muito boa para eu aproveitar. Liberal Arts? Não, não, é core curriculum mesmo. Corporate. É tipo Research University mais. E aí, eu tô muito animada assim, para poder explorar essas várias áreas com esse core curriculum, né? Mas, ao mesmo tempo, sobre a questão de curso, eu vejo que eu fui transicionando muito durante os últimos anos, assim. No application, eu indiquei que eu queria a College of Arts and Sciences, porque na UPenn, em cada faculdade lá, a gente tem o que a gente chama das colleges. Então, a gente tem a Wharton School, que é a parte de empreendedorismo de UPenn. A gente tem a Penn Nursing, que é a parte de enfermagem de UPenn. A gente tem a Penn Engineering, que é a de engenharia. E a College of Arts and Sciences, que é a que tem todos os outros cursos, exceto enfermagem, engenharia e empreendedorismo. E é muito bacana porque, assim, eu já pensei em fazer ciência política, economia, com essa coisa de simulação, saúde pública, e eu quero trabalhar um pouco com essa coisa, assim, da saúde, talvez políticas públicas também, mas eu quero trabalhar um pouco com tecnologia, assim, ultimamente eu vim pesquisando muito sobre telemedicina, então acho que seguir um pouco nesse caminho aí de tecnologia com saúde, e também na UPenn, e qualquer outra faculdade, eu acredito quando você está numa das colleges, então eu vou, assim que eu me acalmar um pouco mais, né, porque ainda está naquela ansiedade de receber o resultado, me matricular oficialmente na College of Arts and Sciences, e lá, fazendo o meu curso principal lá, eu ainda posso fazer o que eles lá fora chamam de minors, é como se fossem cursos secundários em outras dessas escolas, então eu posso pegar um minor de empreendedorismo nessa escola de Wharton, e eu ainda posso ganhar um diploma por estar fazendo isso também.
Então, é bem bacana também, porque abre muita possibilidade assim, de formação. Então, eu posso sair assim, para trabalhar desde consultoria financeira até algo mais relacionado com o curso assim, que eu fizer. Porque, fantástico. Eu queria entender um pouco mais, Giovana, como funciona os planos. Quando você vai tomar uma decisão, quando você vai tomar, vamos dizer assim, uma escolha, o que passa por trás da cabeça de Giovana? Quando você vai escolher, isso daqui é o melhor para mim, isso daqui é a minha evolução. Qual é o seu processo de raciocínio, pensando na neurociência, você gosta de estudar um pouco? Como é que é o processo da neurociência de Giovana? Bom, acho que eu não faço escolha. Eu penso no meu objetivo com aquilo, no quão preparada eu esteja para aquilo e acredito também o futuro daquilo, né? Então, eu acho que assim, usando a escolha de aplicar de Early Decision, né, para a UPenn, por exemplo, eu sempre tive assim, o objetivo de estudar na universidade que pudesse me trazer essas possibilidades, que pudesse me trazer excelência. Então, por exemplo, que eu pudesse entrar lá e saber que eu vou ter pesquisas de alto nível acontecendo para que possa aprender, para que possa me desenvolver com isso. Eu penso muito também no quão preparado eu estou, ou seja, eu tive a oportunidade, né, de pensar sobre essa parte do application desde um pouco mais cedo. Então, eu sempre fui fazendo minhas coisas, mas sempre com o olho aberto, assim, pensando, tipo, nossa, essa pessoa aqui... porque, às vezes, né, quando a gente vai, por exemplo, na feira de ciências, tipo, na Febrace mesmo, a partir da Febrace eu pude me conectar com várias pessoas, que, por exemplo, gente que às vezes passou para Harvard, então, tipo, para Stanford. E isso tudo torna o processo mais próximo de você, né? Então, não só a coisa de você poder realmente conversar com as pessoas e perguntar, tipo, você acha que tem alguma coisa que eu devo focar mais, algum conselho, assim, para mim, para além do processo que eu já estou fazendo? Então, traz essa proximidade e o currículo, de novo, é algo que você vai construindo gradualmente. Então, a preparação foi algo que eu vim construindo já há muitos anos, né? E a parte também do futuro. Então, assim, eu sempre gosto de pensar quais são as possibilidades que eu vou ter. E eu sei que, assim, me formando, né, de uma Ivy League institution, eu vou ter várias possibilidades, assim, desde trabalho até, tipo, de mais formação.